Exercício 8. Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado: uma seção transversal de uma barragem de concreto é mostrada na figura. Então aqui, nós temos essa barragem de concreto, né? E dá para você perceber que ela é constituída de um quarto de círculo, né? Ela vai ser constituída de um retângulo, né? E o do complemento de um quarto de circunferência no quadrado, ok? Então, beleza. Para uma seção de barragem de largura de 0,3 metros, determine as forças de reação exercidas pelo solo sobre a base AB da barragem. Ele quer saber qual é a reação, né, nessa linha sobre o solo da barragem AB com relação aos carregamentos que estão atuando devido à massa tanto do concreto como de água, ok? O ponto de aplicação resultante das forças de reação da alternativa A, ele quer saber onde é que eu vou aplicar essa força de forma, pessoal, que eu irei anular os momentos que são provocados, ok? Então, beleza. E o C, a resultante das forças de pressão exercida pela água sobre a face BC da barragem, ok? Então aqui tem um caso interessante: a resultante das forças de pressão exercida pela água sobre a face BC da barragem. Antes de nós começarmos esse exercício, vamos falar na questão de pressão hidrostática, ok? Então vamos ter uma discussãozinha bem simples sobre pressão hidrostática. Que pressão é essa? É aquela que os nossos ouvidos começam a doer quando a gente mergulha, ok? Então cada vez que você vai se aprofundando mais no mergulho, a pressão aumenta e você começa. Então aqui nós temos a pressão hidrostática proveniente da água, ok? Então essa pressão hidrostática, pessoal, aqui eu tenho o nível da água. Então para um determinado ponto, aqui vou chamar de ponto A, para uma profundidade H, essa pressão ela vai ser igual ao peso específico da água, né, vezes a altura H, ok? Como eu tenho peso específico, pessoal, eu vou ter também a massa específica, que vai ser igual, esse peso específico, ele é proveniente da massa. Quando você pega a massa e multiplica pela aceleração da gravidade, você acha o peso, né? Da mesma forma, a massa específica da água vezes a aceleração da gravidade é igual ao peso específico. Então eu posso reescrever essa equação dizendo ρgh. Então, pessoal, essa água aqui que está atuando em cima da barragem, ela causa, tá entendendo? Uma força-peso devido à sua massa. Então, ela vai ter uma força-peso. Eu vou tratar aqui como sendo um carregamento distribuído, né? E quando eu calcular o volume, nesse caso vai ser o volume, porque ele pediu para eu adotar 0,3 metros de largura, eu vou aplicar exatamente esse peso proveniente dessa água no centroide dessa figurinha. E aqui, pessoal, eu tenho também a pressão hidrostática da água, ok? Então essa pressão ela comporta de maneira linear, então depende da profundidade. Então você vai ter um carregamento triangular atuando aqui, ok? Então perceba, pessoal, que eu vou dividir essa minha estrutura em 4 partes, né? Qual é a primeira? A primeira é essa parte 1 aqui, que é esse quarto de círculo que é de concreto, beleza? Depois vamos trabalhar com a parte 2, que é essa parte retangular aqui, também de concreto. Vou trabalhar com a parte 3, que é o complemento desse quarto de círculo em relação a esse quadrado, beleza? E depois vou trabalhar também com essa parte 4, que é a massa de água que está sobre a barragem, ou seja, isso aqui tem um peso muito grande. Então essa massa de água vai sim
ser aplicada em cima dessa barragem. Note, pessoal, que eu tenho 3 situações bem distintas. A água em cima da barragem, o peso dela, ou seja, a massa dela, vai sim carregar essa barragem. A massa que não está em cima da barragem, por exemplo, se essa barragem não tivesse essa parte 3, essa água aqui estaria rente a ela. Então, o peso dela, a massa dela, não estaria atuando na barragem em si. Somente o que? A pressão. Então, a pressão aqui é grande, então ela iria funcionar como se estivesse empurrando. Então, aqui como está rente, então a sua massa não estaria atuando. Neste caso, não, eu tenho a água em cima da barragem, então essa massa está atuando em cima da barragem. Então, eu tenho que calcular o volume que está em cima da barragem e colocar esse volume, vou transformar em força e vou colocar atuando no centroide dessa figura, ok? E também tem um caso da água estar abaixo da barragem. Por exemplo, isso aqui o arquiteto poderia ter colocado a barragem desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí o que acontece? Essa água que por exemplo, eu estou fazendo isso aqui, ó, o contrário, tá vendo? Ó? Isso aqui é a barragem, aqui embaixo fica a água. Então, neste caso, a água ela tende a suspender a barragem, né? Isso é o que nós chamamos de empuxo, que vocês devem ter estudado isso lá em física, ok? Para esse exercício, pessoal, o livro manda você adotar a massa específica do concreto como sendo 2.400 kg por metro cúbico. E pede também para você utilizar a massa específica da água de 1.000 kg por metro cúbico. Ok? Então, nesse caso, pessoal, o que a gente vai trabalhar é somente calculando os volumes de concreto e de água, né, que está sobre a comporta, sobre a barragem, né? Então, vou fazer um esquema aqui tridimensional. Então, aqui eu tenho a parede, né, ó, e ele pediu para dar uma profundidade de 0,3 metros, né? Então, se eu desenhar tridimensionalmente, o meu problema vai ser basicamente isso aqui, ó. Então, eu vou dividir, né, essa barragem em 3 volumes. Primeiro volume vai ser esse aqui, que eu vou chamar de volume 1. Depois vai ser esse paralelepípedo, que vai ser o volume 2. Depois eu vou trabalhar esse aqui como sendo o volume 3 da barragem. Então, o volume 1, 2 e o 3 são feitos de concreto. Como eu sei a massa específica, pessoal, que é quilo por metro cúbico, se eu achar esse volume, eu sei o quanto, né, tenho de quilos. E quando eu multiplicar pela aceleração da gravidade, vou transformar isso em quilonewton. Então, eu vou transformar tudo em newton, ok? Depois eu tenho esse volume aqui que eu vou chamar de 4, né? Que isso aqui é água, né? Ó, isso aqui vai ser água. Então, esse volume que está sobre a barragem, eu vou trabalhar como sendo um volume 4. E além disso, pessoal, eu vou trabalhar também com a pressão hidrostática provocada pela água, né, atuando na parede, que vai ser mais ou menos isso aqui, ó, uma cunha, tá vendo? Eu tenho uma pressão hidrostática que está atuando na barragem, né, devido à água. E isso aqui eu vou chamar de um carregamento 5. Ok, pessoal? Então, beleza. Note que eu consigo achar tanto esse carregamento, como eu consigo também localizar o ponto do centroide desse volume, né? Mas quando você vai observar, pessoal, esse 3 eu não tenho ele tabelado. Então, antes de nós começarmos a trabalhar com esse exercício, nós temos que determinar este centroide, ok? Então, vamos utilizar pelo método da tabela, porque essa parte 3, ela vai ser constituída de um quadrado, né? E depois eu tiro esse quadrante de círculo, ok?
Então você procura na tabela, não tem para essa figura. Então automaticamente eu tenho que, antes de começar os cálculos, determinar este centroide, porque além de determinar o centroide, eu também vou precisar dessa área aqui, ó, para calcular o volume. Então vamos determinar o centroide da parte 3, né, ó. Aí vou colocar aqui, ó, centroide da parte 3, ok? Então vou fazer um esqueminha aqui, o seguinte, pessoal, quero saber o centroide dessa figurinha aqui, ó, que vai ser a parte 3. Então para isso eu vou adotar esse sistema de referência, x e aqui o y. Como eu só quero x, já que eu vou tratar tudo com relação a esse ponto A, então essa carga vai estar atuando aqui na vertical e eu só vou precisar do x dela, ok? Então vamos trabalhar com esse sistema de referência como se aqui sendo a origem, né? Aí com isso eu vou trabalhar com a tabelinha. Eu vou pegar a figura, ó, nesse caso vou pegar o quadrado, né? E depois que eu pegar o quadrado eu vou retirar esse quadrante de círculo, ok? Então aqui eu vou pegar a área, ok? Depois dessa área eu vou determinar o x dessa área do centroide e depois eu vou executar o x vezes a área, beleza? Então vamos lá. Esse quadrado aqui, pessoal, é isso aqui. Ele é constituído de quanto? De 6,3 vezes 6,3. Então a área desse quadrado vai ser 6,3 metros vezes 6,3 metros, ok? Beleza. Aonde fica o centroide dele? Ah, professor, isso aqui é um quadrado. Então, em relação ao zero sendo aqui, a metade de 6,3, ou seja, 3,15 metros. Beleza? Ok. Então, vamos lá. A área desse quarto de círculo. Ah, professor, se o círculo todo é πr ao quadrado, se eu dividir por 4, eu tenho a área desse quarto de círculo. Então, vai ser o quê? Π vezes 6,3 ao quadrado dividido por 4. Mas perceba, pessoal, que eu estou retirando essa área, eu estou tirando esse quadrante de círculo. Então, automaticamente, essa minha área vai ser o quê? Negativa, ok? E tome cuidado, quando eu for agora determinar o x está tabelado, você pode olhar na tabela que o x que tem tabelado vai ser esse aqui, ó, o x do centroide. É só você olhar na tabela, ó, presta atenção, ó, na tabela que eu tenho aqui um quadrante de círculo, o x que está tabelado é esse aqui, que nessa figurinha é esse aqui. Então, se eu quero saber qual é o centroide dela, eu vou pegar o 6,3 e vou retirar isso aqui, porque o meu sistema de referência agora é esse aqui. Então, o x do centroide para essa figurinha vai ser 6,3 menos 4 vezes R, que nesse caso vai ser 6,3, dividido por 3 vezes π, ok? Então, isso aqui também vai ser em metros, ok, pessoal? Ficou um pouquinho apertado aqui, mas vamos dar uma ajeitada aqui. Então, pessoal, tome cuidado. Por isso que eu pedi para vocês, na hora de utilizar essa tabela, bater uma Xerox naqueles plásticos de transparência, né, ó? Porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Então aqui, ó, pronto. Espero que vocês tenham entendido. A minha tabela para um quadrante de círculo, ele dá, vou afastar aqui para pegar o foco, ele dá essa distância, né? Que no nosso caso aqui, pessoal, vai ser o que? Essa distância. Então, se eu quero em relação a essa origem, eu vou pegar 6,3 e vou diminuir dessa distância, que na tabela vai ser 4R sobre 3π. Foi o que eu fiz. 6,3 menos 4R, que é 6,3, sobre 3π. Beleza? Então, pessoal, quando vocês executam essas multiplicação, essa primeira vocês vão achar
1,25035 vezes 10 ao quadrado metros cúbicos, né? Ó. E quando você faz a multiplicação aqui embaixo, perceba que essa área é negativa, cuidado. Então vocês vão encontrar menos 1,130,03 133. Deixa eu apagar aqui para contar bem bonitinho. 130,37. Depois eu coloco 374 vezes 10 ao quadrado metro cúbico, ok? Então, beleza. Quando eu faço o somatório aqui, pessoal, para achar a área vai ser igual ao somatório desses dois valores, mas nota que eu estou trabalhando com isso aqui negativo, pessoal. Pelo amor de Deus, não esqueça que essa área eu estou retirando, então ela é negativa. Quando você soma, vocês vão encontrar 8,51754 metros quadrados, ok? E quando você faz o somatório disso aqui, ou seja, esse valor que eu escrevi errado é 0,374, ok? Esse aqui é um 3, ficou mó cagado. O somatório vai ser igual a 1,19 vezes 10 a 1 metro cúbico. Portanto, pessoal, o x do centroide, somente para essa figurinha, já que ela não estava tabelada, vai ser igual ao somatório do x vezes a dividido pela área. Isso aqui vai ser igual a 1,19861 vezes 10 metros cúbicos dividido pela área, que foi 8,51754 metros quadrados. Ok? Quando vocês executarem esta divisão, vocês vão encontrar 1,407 metros. Pronto, beleza. Então, pessoal, esse cálculo que a gente está antecipando, ele é muito importante, porque quando eu for calcular o volume disso aqui, percebo que eu vou precisar da área 3 aqui, ó, e nós já temos, né, ó. E eu também vou precisar, já que eu vou transformar isso aqui, essa massa específica, numa carga, e vou aplicar ela onde? No centroide. Então, já tem o centroide, então automaticamente já tem o braço de alavanca. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos começar a calcular esses carregamentos. Então, vamos lá. Primeiro carregamento, né? Vamos tratar o carregamento P1, que P1 é esse aqui devido a essa parte de concreto. Então, esse carregamento P1, pessoal, eu só vou fazer análise de dimensionamento, análise de dimensão, porque eu tenho um peso específico, né? Ó, se eu tenho o peso específico, eu tenho a massa específica, é exatamente o que ele falou, né? Eu falo peso específico porque você multiplica isso aqui por 9,81, você vai transformar isso aqui em newton. Então fica peso específico. Ele deu a massa específica. Então, a partir dessa massa específica, pessoal, eu consigo transformar esse quilo em newton, basta multiplicar pela aceleração da gravidade. E se eu achar o volume, ó, beleza. Se lembra que nós já fizemos exercícios disso naquela luminária, né? No último exercício, foi exatamente esse caso, né? Nós transformamos uma massa em uma carga, beleza? Então, essa parte 1, ela é constituída de concreto. Então, se é concreto, ela tem a massa específica de quanto? 2.400 quilos por metro cúbico. Essa é a massa específica do concreto. Se eu multiplico por 9,81 metros por segundo ao quadrado, perceba, pessoal, que esse quilo vezes esse metro por segundo ao quadrado, isso aqui se transforma em quê? Em newton. É uma massa vezes aceleração. Então, isso aqui se transformou em newton. Então, se eu achar a área
Beleza, qual é a área desse bicho aqui? Vai ser π vezes 6,3 metros ao quadrado, né? Dividido por 4, porque isso aqui é um quadrante de círculo, né? Beleza. E ele pediu para eu trabalhar com essa profundidade aqui, pessoal. Essa profundidade aqui, o enunciado pediu para eu trabalhar com 0,3 metros, ou seja, vezes 0,3 metros. Perceba que isso aqui vai ficar metro quadrado vezes metro, metro ao cubo. Então corta esse com esses dois aqui, ó. E transformei tudo em quem? Em Newton. Isso aqui, pessoal, quando vocês colocam na calculadora, vocês vão encontrar 2,2018 vezes 10 a quinta Newton, ok? Como eu determinei, pessoal, o valor da força, né, ó, eu consigo também determinar, de acordo com essa região 1, o braço de alavanca, né, ó. Então, essa parte aqui, pessoal, o centroide dela tá aqui, ó, tá vendo? E você sabe qual é o valor dessa distância, ok? Tá tabelado, 4R sobre 3π. Então, o braço de alavanca para essa figura 1 vai ser igual a quanto? Como eu estou tratando tudo com relação a A, pessoal, eu vou pegar 6,3 e vou retirar esse valor. Então, esse braço de alavanca vai ser 6,3 metros menos 4 vezes o raio, que é 6,3 metros, dividido por 3π. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão obter 3,626 metros, ok? Então, eu fiz aqui, eu vou fazer aqui em paralelo uma nova esquema da barragem, né, ó. Então, a barragem é basicamente isso aqui. Tem essa parte que é um quadrante de círculo, tem essa parte que vai ser um retângulo e tem essa parte aqui, né, ó. Então, para essa parte 1, pessoal, que é essa primeira que nós fizemos, nós achamos já o quanto ela atua, né, no seu peso nessa estrutura. E nós encontramos esse valor de quanto? Aí vamos colocar aqui o que nós encontramos. Nós encontramos o centroide dessa figura mais ou menos por aqui. Então, nós encontramos essa força aqui, ó, de 2,2018 vezes 10 a quinta Newton, ok? E nós também determinamos o que, em relação ao ponto A, que está aqui, você tem um braço de alavanca de 3,626 metros, beleza? Pronto, agora vamos calcular, depois a gente volta com o nosso esqueminha. Vamos calcular o P2, né, ó. O que vem a ser P2? P2 é bem simples, porque você tem aqui, ó, um retângulo. Quando você multiplica pela profundidade, que é 0,3, você vai ter um paralelepípedo, ok? Então, esse retângulo, esse paralelepípedo, é constituído de quem? Ó, o paralelepípedo aqui, tá vendo? Ó, com essa profundidade aqui. Então, é constituído de concreto. Então, ele tem a massa específica de 2.400 kg por metro cúbico. Ok? Vezes, vou multiplicar pela aceleração da gravidade para transformar isso em massa específica, vou transformar agora em peso específico, ou seja, este valor aqui, ó, esse quilo multiplicado por esse metro por segundo ao quadrado, já vai se transformar em quem? Em Newton, ok? Vezes, aí vamos lá, qual é a área desse retângulo? Vai ser 2,4 metros vezes 6,3 metros, já que isso aqui também é um raio, né? Então a altura é 6,3 metros, vezes 0,3 metros, que é a profundidade que o exercício pede para você trabalhar, né, pessoal? Então, quando vocês vão para a calculadora e fazem essa multiplicação,
vocês vão encontrar para esse carregamento P2 um valor de 1,0679 vezes 10 a quinta Newton, ok? E perceba, pessoal, que para esse caso aqui, também é fácil vocês determinar o braço de alavanca. Vamos até determinar o braço de alavanca. Quando vocês olharem aqui, professor, o braço de alavanca aqui vai ser o quê? Vai ser 6,3, né, que é esse raio, mais a metade de 2,4, ou seja, vai ser 6,3 metros mais 2,4 sobre 2 metros, ok? Que isso aqui, pessoal, vai dar 7,5 metros, né? Ó, o centroide do retângulo fica na metade, então em relação a vai ser 6,3 mais a metade de 2,4. Quando você colocar na calculadora, você vai encontrar 7,5 metros, beleza? Então vamos lá no nosso esqueminha, né? Ó, que está aqui. Eu estou trabalhando com essa parte 2, né? Ó, o centroide dela vai estar aqui e nós já encontramos essa carga relativa a essa parte, né? Ó. Então essa carga deu quanto? Vou colocar aqui, ó, 1,0679 vezes 10 a quinta Newton, ok? E o braço de alavanca nós já determinamos que essa distância de A até aqui, que foi de 7,5 metros. 7,5 metros. Ok, pessoal? Então, beleza. Já fizemos a parte 1, já fizemos agora a parte 2, né? Ó. Agora vamos para a parte 3. Beleza? Então, vamos continuar aqui, que aqui já não está mais dando. Então, eu vou fazer aqui do lado para nós continuarmos os exercícios. Caso eu precise, eu retorno a folha anterior, né? Porque nós precisamos dos dados que nós calculamos agora, porque nós vamos trabalhar com essa parte 3, que é exatamente o que eu precisei calcular, tanto a área como o centroide. Então, o centroide dessa aqui, pessoal, vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ok? Distante de quanto? Nós já calculamos 1,407 metros. Então, beleza, vamos pegar a parte 3, né? Ó, a parte 3, pessoal, ela é constituída de quê? De concreto, né? Ó, então, massa específica 2.400 quilos por metro cúbico. Vou multiplicar por 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é uma constante. Então, esse valor aqui passa a ser o que? Newton, né? Vamos agora trabalhar com volume. Eu achei a área na hora que eu determinei o centroide. A área foi essa aqui, ó. Ou seja, 8,51754 metros quadrados vezes a profundidade que o exercício pediu, que foi de 0,3 vezes 0,3 metros. Quando vocês executam isso aqui, pessoal, na calculadora, vocês vão encontrar 6,0161 vezes 10 a quarta Newton. Beleza. Agora vamos ver o centroide com relação ao ponto A. Então, B3, vamos achar o braço de alavanca, né? Ó. Então, esse B3 vai ser igual a quanto? Perceba que quando nós calculamos o centroide dessa figurinha, nós calculamos em relação a esse ponto, né? Ó, e nós descobrimos que ficou a quanto? A 1,407 em relação a esse ponto. Então, para a relação agora com relação ao ponto A, eu vou ter o centroide de quanto? 6,3 metros mais 2,4 metros mais o valor agora que a gente encontrou do centroide,
que foi 1,407 metros. Ok, pessoal? Isso quando você soma na calculadora, você vai encontrar 10,107 metros. Beleza? Ok? Então, vamos colocar esses valores que nós encontramos aqui, ó. Eu achei um carregamento aqui de quanto? De 6,0161 vezes 10 a quarta Newton. E nós achamos também essa distância, né, ó, do braço de alavanca, que foi 10,107 metros. Olha o quanto é importante, pessoal, você ter a noção de centroide, né? Porque você consegue, qualquer carregamento, chega um arquiteto e faz um carregamento mais doido possível, você consegue saber onde está o centroide daquela estrutura, daquela estátua, seja lá o que danado for. Ok? Pronto. Terminamos com relação ao concreto, sim. Agora vamos para a massa de água que está sobre a barragem, que é essa figura aqui, essa região 4. Ok? Então vamos agora achar o P4, né? Deixa eu posicionar aqui melhor. Então P4 vai ser igual ao que? Pronto, nós não estamos mais trabalhando com concreto, nós estamos trabalhando com água. E o enunciado do problema diz que para você utilizar a massa específica da água de 1000 quilos por metro cúbico, ok? Então vamos lá. Como é água, a massa específica vai ser 1000 quilos por metro cúbico. Vou e multiplico por 9,81 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vocês podem utilizar essa aceleração 10, né? Porque engenheiro já é uma coisa. Engenheiro 1 mais 1 não é 2, né? 1 mais 1, bota 3 que passa, ok? É dessa forma. Então vocês podem utilizar o 10 ao invés de 9,81, né? Ó, vezes a área, né? Ó, perceba que a água está aqui, pessoal, nessa região, ok? Então essa área aqui vai ser o que? Π vezes 6,3 metros ao quadrado dividido por 4. Então para chegar ao volume é só multiplicar agora pela profundidade que ele está pedindo, que é de quanto? De 0,3. Então vezes 0,3 metros. Ok, pessoal? Então isso aqui vocês vão utilizar a calculadora e vão achar para a água, pessoal, um valor de 9,174 vezes 10 a quarta Newton. Beleza? Pronto. Agora o que está faltando? Ah, professor, o que está faltando? Eu tenho um centroide da água mais ou menos por aqui. Então essa força eu já sei. O que está faltando é achar essa distância. Então qual é a minha estratégia? Já que tabelado eu só tenho essa distância aqui, pessoal. Essa distância aqui eu tenho tabelado. 4R sobre 3π. Então eu vou somar 3,6 mais 2,4 mais 6,3, vou retirar isso aqui. Olha como é fácil, né? Ó, então o centroide, o braço de alavanca para essa figura 4, que é a água, vai ser igual a quem? 6,3 metros, que é essa primeira distância, mais 2,4 metros, que é essa segunda, mais 6,3 metros, que é essa terceira, e vou retirar menos 4 vezes 6,3 metros dividido por 3 vezes π. Então isso aqui, pessoal, quando você coloca na calculadora, vocês vão ter 12,326 metros, ok? Sendo determinado, pessoal, o esforço P4, né, que é relativo à água, nós conseguimos localizar o seu centroide e ao mesmo tempo determinando também o seu braço
de alavanca, né? Ó, então está aqui no centroide e esse valor desse esforço vai ser 9,174 vezes 10 a quarta Newton, beleza? E ele está em relação ao ponto A, né? Distante de 12,326 metros. Ou seja, determinamos a força e também já definimos o seu braço de alavanca. Ok, pessoal? Então, a força agora que está faltando é a P5, que é devido a essa pressão que ocorre aqui na água, né, na parede. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a força proveniente da pressão da água, né, que vai atuar na parede da barragem, né? Perceba que a água ela tem dois esforços: a sua massa que está sobre a barragem e a pressão hidrostática que também vai estar atuando na barragem, ok? Se essa barragem fosse reta e a água não tivesse em cima da barragem, não teria esforço nenhum, somente a pressão hidrostática. Se essa barragem estivesse embaixo, aí teríamos o empuxo, teríamos que calcular os esforços devido a esse empuxo. Beleza? Então, pessoal, para esse caso aqui, o caso 5, né, ó, nós temos uma pressão hidrostática. E essa pressão hidrostática, ela é sempre o quê? Linear, é sempre proporcional à profundidade. Isso aqui é uma pressão manométrica, não é uma pressão barométrica, ok? Então, o valor dessa aresta aqui, dessa pressão, pessoal, é dado por ρgh. Como é água, o ρ é o que? 1000 quilos por metro cúbico, vezes a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes a profundidade, pessoal. A profundidade que nós temos vai ser 6,3 metros de profundidade. Isso vai dar uma pressão hidrostática, pessoal, nessa aresta aqui, quando vocês colocam isso aqui na calculadora, de 6,1803 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Perceba que esse aqui, ó, quilo vezes metro por segundo se transforma em Newton. Aqui tem um metro cúbico, aqui tem um metro. Corta um metro, fica metro quadrado. Então isso aqui é uma unidade de pressão, né? Isso é Pascal. Ok? Então essa aresta aqui, pessoal, essa aresta aqui tem exatamente o valor dessa pressão, ou seja, o meu carregamento distribuído, sendo que aqui é em forma de volume, né? O valor dessa aresta vai ser igual a 6,1803 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, ok? Então, se eu quero saber qual é a intensidade deste P5, é somente eu determinar o volume. E perceba, pessoal, que o volume desse carregamento aqui em forma de pressão, você pode ver que é uma cunha, né? Então eu vou achar o volume de um paralelepípedo, depois divido por 2, eu tenho uma cunha, beleza? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos determinar P5. Então P5 vai ser igual a quem? Perceba que agora é só trabalhar com o volume. Então eu tenho essa base aqui, né, ó, então vai ser 6,1803 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado. Eu acho bom vocês irem colocando as unidades, porque você vai chegar no valor da força N, ok? Vezes essa altura aqui, ó, que vai ser 6,3 metros, ok? Vezes a profundidade que ele pediu para nós adotarmos de quanto? De 0,3, ok? Então, vezes 0,3 metros. Cuidado, pessoal, que isso aqui que eu estou trabalhando é a área de um paralelepípedo, ok? O nosso carregamento é uma cunha. Nosso carregamento é uma cunha. Então, o que é que eu faço? É só pegar isso aqui e dividir por 2, ok, pessoal? Então, quando vocês colocam lá na calculadora, vocês vão encontrar 5,8404 vezes 10 a quarta Newton. Então, este é o nosso carregamento 5.
né? Ó. E notem também, pessoal, que nós conseguimos determinar o centroide. Como isso aqui é um triângulo e você tem um plano de simetria, então essa carga de 5,8404 vezes 10 a quarta newton vai ser aplicada no centroide desse triângulo, ou seja, como aqui eu tenho maior concentração de carregamento, vai ficar 1/3 da altura, ou seja, 1/3 de 6,3. Então, o B, o braço de alavanca para esse carregamento 5 vai ser 1/3 de 6,3, vai ser 2,1 metro. Então, pessoal, esse carregamento vai estar atuando aqui, ó. Aqui, e ele vai estar atuando aonde? Na horizontal, beleza? Ele tem um valor de quanto? 5,8404 vezes 10 a quarta newton. E o braço de alavanca, ou seja, a distância para cá também agora na vertical, né, de 2,1 metro, né? É bom, pessoal, vocês em casa refazer esse exercício, né, e conferir se esses dados que eu fiz estão corretos. Então é sempre bom vocês darem uma checada. Então, pessoal, morreu. Por quê? Porque agora nós vamos trabalhar com relação às reações da parede e da barragem, né, com relação a esse carregamento. Então, nós adotamos aqui o ponto A. Perceba que todos os braços de alavanca que a gente determinou sempre foram em relação ao ponto A. Professor, eu posso trabalhar com relação ao ponto B aqui? Pode, você pode trabalhar em qualquer canto. Ok? Aí depois vocês vão trabalhar com o equilíbrio. Então eu vou admitir que nesse ponto A eu vou ter uma reação vertical, que eu vou chamar de V de A. Nesse ponto A eu vou ter uma reação horizontal, que eu vou chamar de H de A. E vou ter também uma reação de momento, né? Que eu vou adotar, ó. Como eu estou vendo que tem predominância de girar no sentido horário, eu vou colocar o momento no meu sentido anti-horário, somente para facilitar, mas pode ser que esteja incoerente, aí você vai encontrar esse valor negativo, tá entendendo? Então essas são as reações do solo com relação a essa barragem, né? Aí para vocês determinarem essas três incógnitas, ou seja, V de A, H de A e o momento, é só vocês trabalharem com as equações de equilíbrio. Quais são as equações de equilíbrio? Primeira, somatório das forças em x igual a zero. Vou considerar tudo que está da esquerda para a direita como sendo positivo. Então, quais são as forças que estão atuando na horizontal? Eu tenho H de A e tenho essa força devido à pressão hidrostática da água. Ou seja, o H de A ele é positivo, então H de A, né? E essa aqui vai ser negativo, que está no sentido que eu estou adotando contrário como sendo positivo, ok? Então, menos 5,8404 vezes 10 a quarta newton, isso aqui vai ser igual a zero. Logo, o H de A vai ser igual a 5,8404 vezes 10 a quarta newton. Pronto, determinamos o H de A. Como é que eu faço agora para achar o V de A? Somatório das forças na vertical. Então, ó, somatório das forças na vertical igual a zero. Eu vou considerar tudo que está positivo como sendo para cima, ok? Então vai ficar o que, ó? V de A. Perceba que todas as forças que estão atuando na vertical, todas estão para baixo, então todas vão ser negativas, pessoal. Então menos 2,18 vezes 10 a quinta newton menos 1,0679 vezes 10 a quinta newton menos 6,0161 vezes 10 a quarta newton, mais, né, porque como eu vou pular a linha, sempre coloco mais, sendo que a próxima carga também é negativa, é o menos 9,174 vezes 10 a quarta newton. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Quando você utilizar a calculadora, pessoal, vocês vão achar um V de A
né? Que é a reação à força na vertical, igual a 4,61491 vezes 10 a quinta Newton. Beleza, achamos o V de A. Qual é o próximo? A incógnita que está faltando, nós determinamos o M de A, né? Então vai sair esse M de A pelo somatório dos momentos em relação ao ponto A, ou seja, somatório do momento em relação ao ponto A igual a zero. Vou admitir que tudo que está girando no sentido anti-horário eu vou considerar positivo. Lembrando que eu posso admitir o sentido contrário como sendo positivo. Esse critério é seu, ok? Então vamos lá. M de A é um momento, então ele entra no meu somatório. Aí então vai ficar o que? Positivo. M de A. Beleza, pessoal? Vamos lá. O V de A em relação a nem o H de A provoca o momento. Então eles não vão entrar. Por que não provoca o momento? Porque a linha de ação deles está passando por A. Então não tem como você girar o A aplicando uma força que está concorrente a ele, né? Então perceba que esse 2,218 vezes 10 a quinta Newton em relação a A provoca um momento negativo, né? E note que nós já identificamos todos os braços de alavanca. Então vamos lá, menos 2,2018 vezes 10 a quinta Newton vezes o braço de alavanca, que nesse caso é 3,626 metros, ok? Menos, também negativo, 1,0679 vezes 10 a quinta Newton vezes o braço de alavanca, que nesse caso vai ser 7,5 metros, menos 6,0161 vezes 10 a quarto Newton, ok? Vezes o braço de alavanca, 10,107 metros, ok? O próximo, esse 9, né? Também, mais, aí, menos 9,174 vezes 10 a quarta Newton, vezes o braço de alavanca, que nós também já identificamos anteriormente, que foi de quanto? 12,326 metros, né, pessoal? Nota que esse esqueminha ficou muito legal, muito fácil para nós não nos atrapalharmos com relação a esses dados, né? 12,326 metros. Beleza. O que é que está faltando? Só está faltando esse carregamento. Agora, cuidado, pessoal, que esse carregamento em relação a A, ele tende a girar no sentido anti-horário. Então, ele é positivo. Cuidado. Então, mais 5,8404 vezes 10 a quarta Newton, vezes o braço de alavanca, ou seja, a menor distância da linha de ação dele em relação a A é de 2,1 metros, ok? Isso aqui vai ser igual a zero. Quando vocês, pessoal, utilizam a calculadora, vocês vão encontrar um M de A igual a 3,2154 vezes 10 a sexta Newton metro, ok, pessoal? Então, pessoal, determinamos todas as reações, né, provenientes desses carregamentos atuando na base dessa barragem, ok? Então, vamos ver um negócio que ele quer uma resultante. Então, o que a gente vai ter que fazer é eliminar este valor do momento, ok, pessoal? Então, vou fazer os cálculos aqui bem apertadinho, mas vocês vão entender. Eu estou aqui no ponto A, da barragem, né? E nós encontramos para esse ponto A uma reação vertical, que foi essa aqui, ou seja, de 4,61491 vezes 10 a 5 Newton. Nós achamos uma reação horizontal H de A, que foi o valor de quanto? De 5,
né, ó, de 5,8404 vezes 10 a quarta Newton. E também encontramos um momento, né, ó, um sentido aqui, ó, anti-horário, né, ó, de que valor? Deste aqui, ó, que nós determinamos tudinho bem bonitinho, tanto VDA como HDA. Tudo isso aqui são valores que nós determinamos na reação, né, ó. Ok, então vamos lá colocar o valor do momento, que foi de 3,2154 vezes 10 a sexta Newton metro. Então, pessoal, quando o cara vai fazer, quando a pessoa que for fazer a fundação dessa barragem, o que é que ele vai fazer? Ele vai enfincar, o nome certo é enficar, eu acho que é enficar, uma estaca, né, ó? E essa estaca, ela tem que ser de forma que ela não sofra flexão, ou seja, não tenha momento aplicado nela, tá entendendo? Por quê? Porque é muito complicado você ter uma resistência à flexão. Então, a melhor resistência que tem é ou tração ou compressão, ou que a gente chama de esforço normal ou esforço axial. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Eu vou escolher um ponto aqui, ó, tá aqui a interseção da barragem com o solo, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força aqui, ó, e vou deslocar ela por sobre o fundo da barragem, né, ó, para uma distância x, né, ó, para uma distância x, de forma que quando eu chego aqui, eu só tenha essa força vertical e essa força horizontal, porque essa força horizontal eu posso levar para onde eu quero, desde que eu não saia da sua linha de transmissão. Quando eu saio da linha de transmissão, o que é que eu tenho que levar junto? O momento, né, ó, aí lascou-se. Mas quando eu levo essa força vertical para uma distância x, não, perceba que eu posso pegar essa força e trazer para cá. Posso, mas eu preciso o quê? Levar um momento, professor. Exatamente, eu levar um momento. Então, quando eu trago essa força para cá, tem que levar um momento que essa força provoca em relação a esse ponto. Perceba que essa força provoca um momento na direção que, no sentido que horário, que é contrário a esse aqui. Então, perceba que vai ter uma posição x, que eu vou gerar um momento que vai anular este aqui. Então, que posição é essa? Ah, professor, vai ser uma posição de forma que 4,61491 vezes 10 a quinta Newton, vezes essa distância x, gere esse momento aqui, ó, 3,2154 vezes 10 a sexta Newton metro. Ok? Então, quando você resolve isso aqui, pessoal, essa posição x vai ser igual a 6,9376 metros. Não é essa precisão toda, não, mas a gente... Ok? Então, olha o quanto fica interessante. Então, nessa posição aqui, que vai ser uma nova posição, vou colocar uma posição a linha, por exemplo. Nessa posição a linha, só vai estar atuando quem? A força de 4,61491 vezes 10 a quinta Newton. E essa força, que é a força horizontal que eu fiz, o princípio da transmissibilidade. Desloquei ela por sobre a linha de ação. Então, não estou alterando em nada. De 5,8404 vezes 10 a quarta Newton. Pessoal, quando você calcula isso aqui é uma resultante de uma força, né? Ó, você tem duas forças, você tem a resultante. E você consegue encontrar o ângulo dessa resultante, né? Ó, eu posso encontrar esse beta. E esse beta vai ser o quê? Eu posso utilizar o arco tangente, porque eu sei o cateto oposto, que é a projeção dessa força. Sei o cateto adjacente, que é essa força aqui, ok? Então, quando você vai atrás de beta, ou seja, beta vai ser igual ao arco tangente cateto oposto. Nota aqui, ó, esse beta é esse aqui. Então, cateto oposto é esse aqui, que é a força de 4,61491 vezes 10 a quinta Newton, né? Ó, beleza? Então, cateto adjacente, eu risquei foi tudo.
Cateto adjacente vai ser a força de 5,8404 vezes 10 a quarta Newton. Corta o Newton com Newton. Quando você coloca na calculadora, pessoal, você vai encontrar um beta, né, ó, que é o arco tangente de 82,787 graus. Beleza? Então, pessoal, quando o cabo faz esses cálculos que chega lá, o que é que ele faz? Ele pega uma máquina bem grande que tem como se fosse umas brocas e cava esse buraco, ó, neste ângulo, né? E depois coloca a ferragem e concreta as estacas para a fundação desta barragem, ou seja, protege o deslocamento na horizontal, né? Ó, porque a projeção aqui, ó, protege o deslocamento na vertical, jamais essa barragem vai afundar, e você garante também que essa estaca não está sujeito à flexão, porque não tem momento atuando neste ponto aqui, ó, distante de 6,9376 metros, ok? Isso aqui vocês vão estudar com bastante frequência lá em Fundações com o professor Joel, ok? Mas lembre-se sempre que é sempre bom em fundações vocês não levar um momento para a cabeça dos pilares da estaca, né? Ou da estaca, dependendo da forma de estaca raiz ou coluna, naqueles bate-estaca, né? Então é muito bom você só levar esforços normais para eles, ok, pessoal? Então vamos para a próxima aula.